Olá, meu nome é Silvane, eu sou aluna do mestrado em Educação da UniOeste e eu estou aqui hoje para falar sobre deficiência física e tecnologias assistivas. Então, será uma fala voltada para o campo da educação. Só lembrando que as referências utilizadas para a fala deste vídeo serão colocadas ao final dele. Geralmente, quando a gente fala em deficiência física e não temos um conhecimento amplo sobre o que ela é, a gente pensa primeiramente em uma pessoa com cadeira de rodas, um cadeirante. Mas a deficiência física, ela engloba muitos outros fatores. Não é só a pessoa que usa cadeira de rodas que é uma pessoa com deficiência física, mas existem muitas outras condições que também são caracterizadas como deficiência física e eu vou estar tratando aqui no vídeo para vocês. Para ser considerada uma pessoa com deficiência física, é preciso que ela tenha um comprometimento no desenvolvimento motor de algum membro do corpo, sendo que essa lesão, esse comprometimento, ele pode ser no membro superior ou inferior do corpo, ou estar nos 4 membros do corpo. Então eu vou estar trazendo bem certo para vocês quais são as nomenclaturas utilizadas para essas definições de algumas diferenças de deficiência físicas. Lembrando também que algumas doenças, elas também causam a deficiência física, malformações congênitas que acontecem já durante a gestação ou logo após o nascimento da criança. A deficiência física, ela pode comprometer algum membro no sistema osteoarticular, ou no sistema muscular, ou no sistema nervoso. Então, na área da medicina, existem várias explicações que fundamentam essas questões, são explicações bem amplas, são vários conhecimentos. Eu indico para quem quiser estar estudando um pouco mais essa área, que esteja buscando um pouco mais de conhecimento sobre ela, porque o que eu vou trazer aqui vai ser de forma bem sucinta, não é nenhum conhecimento amplo, é uma exposição bem breve do que seria basicamente a deficiência física. A deficiência física, ela pode ser causada ou pela paralisia cerebral, ou ela pode ser causada por algumas doenças, ou também a deficiência física, ela pode ser causada por algumas lesões decorrentes de acidentes e traumatismos cerebrais. Por isso a deficiência física, ela é uma deficiência que ela pode ser adquirida ao longo da vida. Por exemplo, uma pessoa sofreu um acidente, teve um traumatismo craniano, então decorrente disso, ela pode estar sofrendo com uma lesão que vai deixar ela com uma deficiência física, por exemplo, com uma tetraplegia. A deficiência física, ela também pode estar associada a outras deficiências, então a pessoa ou a criança pode nascer com deficiência física e com deficiência intelectual, por exemplo. Em alguns casos, não são todos os casos. Então, a criança pode ter uma deficiência múltipla, não somente a deficiência física, mas além dela, alguma outra deficiência associada. Muitas crianças que têm deficiência física tiveram por conta da paralisia cerebral. A paralisia cerebral, ela é uma lesão no cérebro que pode ocorrer durante a gestação ainda, essa lesão, ou pode ocorrer logo após o nascimento. Então, não significa que o cérebro da criança ele está paralisado, mas é uma pequena lesão que acaba comprometendo alguns membros do corpo. A paralisia cerebral, ela vai se apresentar de diferentes formas. Para uma criança, ela pode comprometer somente alguns membros, para outra criança, ela pode comprometer todos os membros do corpo. Para algumas crianças pode comprometer também o desenvolvimento intelectual, então causando, além da deficiência física, uma deficiência intelectual. Sendo assim, nem todas as crianças que têm a paralisia cerebral vão ser iguais. Cada uma vai ter uma condição diferente. A paralisia cerebral, ela pode causar uma hemiparesia, uma tetraparesia,
uma diparesia. Então, são conceituações que eu vou estar trazendo brevemente para vocês do que se trata. Comumente, a gente ouve falar em paresia e plegia. Então, qual é a diferença das duas? A paresia é quando a criança ainda tem alguma sensibilidade, um pouco de movimento no membro. A plegia é aquela deficiência em que a criança, a pessoa, ela não tem nenhum movimento. Então, aquele membro que está com a lesão, aquele membro que foi afetado pela deficiência física, quando ele é plegia, ele não tem um movimento. Ele é um membro do corpo que a pessoa não consegue realizar nenhum movimento com ele, não tem nenhuma sensibilidade nessa região do corpo, nesse membro que foi afetado por essa deficiência física. Geralmente, a maioria das pessoas que têm deficiência física, elas têm aparesia. Então, por exemplo, a hemiparesia é uma deficiência física que compromete o hemicorpo. Então, o que seria isso? É metade do corpo, ele vai acometer de um lado só. Então, ele vai afetar o braço ou uma perna de um lado do corpo, não vai ser dos dois lados. Então, ou o lado direito do corpo ou o lado esquerdo do corpo. A diparesia ou paraparesia, comumente a gente ouve falar em paraplegia e a gente já pensa nas pessoas que usam cadeira de rodas. Então, a diparesia, ela é uma deficiência física que ela compromete dois membros do corpo. Podem ser dois membros superiores ou inferiores, tanto as duas pernas quanto os dois braços. A monoparesia é uma deficiência física que afeta somente um membro do corpo, então um braço ou uma perna. A tetraparesia, ou também chamada de quadriparesia, é quando afeta 4 membros do corpo, então os dois braços e as duas pernas ao mesmo tempo. Então, quando esses membros são afetados, é chamado de tetraparesia. E também a chamada de triparesia é quando 3 membros do corpo são acometidos, sejam 2 braços e uma perna, ou as 2 pernas e um braço. Algumas patologias ou algumas doenças também causam deficiência física. Uma delas é a mielomeningocele. Então, a mielo é uma lesão na coluna vertebral, ela é uma lesão na medula. Essa lesão, ela fica exposta e ela causa na criança uma deficiência física. O que ocorre? Ocorre a perda dos movimentos. Então, a criança que nasce com essa lesão, ela passa por tratamento cirúrgico e ela pode ou não conseguir caminhar. Então, isso vai depender do tratamento médico, da fisioterapia, de cirurgia, desses procedimentos que ela vai estar realizando. A osteogênese é um enfraquecimento no osso. A criança que nasce com essa doença, ela tem uma fragilidade, ou seja, os ossos do corpo dela são mais frágeis, então mais fáceis de quebrar. Assim, ela precisa de mais cuidados, ela pode ter dificuldade na coordenação motora. Essa criança, ela vai precisar frequentemente estar indo ao médico, estar fazendo um acompanhamento para tratar também essa doença que causa a deficiência física nela. As distrofias musculares também causam deficiência física. Na distrofia muscular, existe aquela que o músculo ele fica mais enrijecido, ou seja, ele fica mais duro. A criança ela tem mais dificuldade de movimentar pela rigidez. E existe também a distrofia muscular, que ela causa uma fraqueza no músculo. Então, a criança ela tem mais dificuldade de estar movimentando, de estar levantando, porque o músculo do braço e da perna ele pode ser mais fraco, então vai acarretar no desenvolvimento motor dessa criança também. E também, como eu já apontei no início do vídeo,
Algumas lesões encefálicas, ou seja, traumatismo cranianos, também causam deficiência física no decorrer da vida. Por exemplo, um acidente vascular cerebral, chamado de AVC. A pessoa que sofre por esse acometimento, se ela não for levada às pressas, se ela demorar para receber um atendimento na área da saúde, pode ser que fiquem algumas sequelas graves causadas pelo AVC. Então, a pessoa que tiver um AVC, ela pode ter complicações que levam a uma deficiência física ou não. Ela pode ter uma tetraparesia, uma tetraplegia decorrente do AVC ou não. Uma outra causa da deficiência física é a amputação ou a ausência de um membro. Então, amputação quando ao decorrer da vida, por causa de algum acidente, por causa de alguma infecção, a criança ou a pessoa precisa amputar um braço ou uma perna. Então, é a perda desse membro. E a ausência do membro é quando a criança já nasce sem aquele membro. Quando ela já nasce sem um bracinho, quando ela já nasce sem uma perna, quando já nasce sem um pé. A falta desse membro faz com que ela seja considerada uma pessoa com deficiência física. Agora vamos falar sobre as tecnologias assistivas. O que são as tecnologias assistivas? Por tecnologia, a gente entende tudo que foi criado pelo homem e foi se modificando, foi melhorando ao passar dos anos. Então, com o tempo, o homem ele foi aprimorando os objetos. A tecnologia assistiva, ela é um suporte, um apoio para quem precisa. E as tecnologias assistivas na educação e na vida das pessoas com deficiência, elas fazem muita diferença. Por quê? Porque elas são o suporte. Ela só foi aprimorada pelos homens e agora ela é muito utilizada na educação. E cada dia mais ela é um conhecimento que é ampliado. Então hoje no Brasil e no mundo temos várias tecnologias de computador, de órteses, de próteses, que auxiliam as pessoas com deficiência em várias funções do dia a dia delas, dando suporte para que elas consigam viver e realizar atividades que, se não fossem esse auxílio das tecnologias assistivas, elas não poderiam ter. Diante dessa explicação, eu vou estar trazendo para vocês algumas formas de tecnologias assistivas. Claro que, infelizmente, por conta desse mundo que a gente vive, por causa do sistema capitalista, do acúmulo de capital, de riquezas, algumas tecnologias já criadas pelo homem têm um custo muito alto e algumas pessoas elas não têm condições de acesso, mas outras de custos mais baixos são mais acessíveis para as pessoas com deficiência. Como vocês podem ver nessa foto, esse é um prato adaptado para criança, um garfo, uma colher e uma faca. Então, para a criança que ela tem dificuldade, que ela não tem a coordenação motora fina, assim como a gente tem nos dedos para conseguir pegar, o que é feito? É realizado uma adaptação. Repare no tamanho do cabo da colher, do garfo e da faca. Ele é mais grosso do que os talheres convencionais que a gente utiliza no dia a dia, para facilitar para a criança que tem uma distrofia muscular, para que ela consiga segurar essa colher, esse garfo. A colher, reparem que ela tem uma dobra diferente. Então, para a criança que ela tem uma dificuldade motora, essa colher adaptada, ela tem uma dobra diferente das colheres convencionais que a gente conhece no dia a dia. Essa colher, ela já é adaptada para que na hora que a criança segure essa colher na hora da alimentação, ela já consiga levar diretamente para a boca. Por quê? Porque essa criança com dificuldade motora, ela não vai conseguir fazer a voltinha que a gente faz para conseguir que o alimento chegue até a nossa boca.
Então, por isso, em alguns casos, é realizada essa adaptação. Então, é tudo pensado conforme a necessidade, conforme se verifica a dificuldade que o aluno tem, porque cada aluno ele vai apresentar uma condição diferente do outro, não serão todos iguais. Para um aluno basta somente o engrossamento do cabo, para outros não. Para outros é necessário essa curva na colher para facilitar que ele consiga sozinho realizar a alimentação. Porque vocês imaginem uma criança que sempre vai precisar de um adulto, então ela nunca vai ser estimulada se o adulto toda vez na hora da alimentação, na hora do recreio, se toda vez o adulto for lá e dar na boca dela. Então, que estimulação que essa criança vai ter? Nenhuma, porque ela vai ficar esperando. Então, se o professor de apoio fizer tudo por ela, ela nunca vai ter a oportunidade de se desenvolver por si mesma. Então, por isso a importância de se adaptar a esses materiais para que a criança tenha a oportunidade dela aprender, dela fazer sozinha, mesmo que o professor esteja do lado olhando. Esse prato, aparentemente, ele também é um prato adaptado. Ele é um prato que ele não vira como os pratos comuns. Então, não dá para ver bem na foto, mas aparentemente ele é isso. Ele é um prato que tem um suporte, que ele balança, mas ele não cai. Então, a alimentação ela fica ali. Nessa outra imagem, trata-se de uma adaptação para a escrita no computador. Então, no teclado do computador convencional. Como a criança que não tem a coordenação motora fina, que ela não consegue, se ela tem aquela rigidez muscular da distrofia, ela não vai conseguir digitar cada uma das teclas do computador. Nesse caso, se utiliza esse tipo de adaptação. Então, a criança consegue segurar nesse cabo e ir movimentando ele nas letras que ele ir movimentando em cima das letras que ele quer utilizar. Para a escrita no computador, existem várias adaptações que são realizadas. Isso vai depender da necessidade da criança. Nessa outra imagem, são vários recursos adaptados. Quando o professor ele não recebe uma tecnologia assistiva pronta, um material que dê o suporte para o aluno, ele também pode confeccionar. Então, pode confeccionar o engrossamento dos materiais, passar uma espuma em volta da cola, passar uma espuma em volta do lápis, fazer o engrossamento. Do lápis até uma fita, ir enrolando até que ele fique mais grosso e possibilite para a criança segurar este objeto para utilizar em sala de aula. Então, ali temos também a imagem de uma tesoura adaptada, onde a criança ela vai conseguir fazer o movimento, recortar. Essa outra imagem é uma imagem de uma tecnologia assistiva de adequação postural, também é muito importante para a criança ela ficar melhor acomodada. Essa adaptação postural para a criança, ela é muito importante. Por quê? Porque se a criança ela não estiver bem acomodada, ela vai ter dificuldades para escrever e para realizar as atividades. E também isso pode comprometer ainda mais o desenvolvimento motor dessa criança. Então, na escola, é muito importante ter o cuidado, verificar se a cadeira está bem adaptada para a criança, se essa criança ela está conseguindo ficar com os pés sobre ali um suporte, que ela não esteja com esses pés soltos, se a criança ela está alcançando os materiais. Nessa outra imagem, essa cadeira é uma cadeira de rodas adaptada para a criança. Então, aqui na Secretaria Municipal de Educação de Cascavel, é realizado sempre a troca. A avaliação é feita pela terapeuta ocupacional da Secretaria de Educação.
Lá na Secretaria de Educação tem um departamento que é o Departamento da Educação Especial. O Departamento de Educação Especial dá o amparo para as crianças com deficiência que estão inclusas na rede municipal de ensino de Cascavel. Então, essa cadeira, ela é trocada conforme a criança vai crescendo. A terapeuta ocupacional, ela vai estar sempre acompanhando, avaliando o desenvolvimento dessa criança e verificando quais adaptações essa criança precisa, desde cadeira de roda até mesa, cadeira, materiais que sejam adaptados, como professor de apoio, professor do ensino comum, podem auxiliar nessa criança com deficiência, na inclusão dela na escola comum. Essa outra imagem é de uma carteira adaptada. Essa carteira, ela é diferente das carteiras convencionais. Ela já é uma carteira mais larga, para quê? Para que a criança, se necessário, ela já entre com a cadeira de rodas. Essa carteira adaptada, ela possui uma inclinação. Então, como vocês podem ver na imagem, esses círculozinhos que ela tem em cada um dos seus pés são o suporte que possibilitam erguer a parte de cima da base ou abaixar. E essa inclinação ela pode ser feita conforme a necessidade da criança. Essa outra imagem é uma adaptação de um lápis, onde o professor mesmo realizou essa adaptação. Foi feito o engrossamento do lápis para que a criança conseguisse segurar. Nessa outra imagem, esse homem é o Cláudio Luciano. Ele foi o criador dessa tecnologia assistiva. Essa tiara que ele tem na cabeça é um objeto que proporciona que ele envie sinais do pensamento para o computador. Então, ele pensa no que ele quer escrever, no que ele quer fazer no computador, e esse equipamento que ele está utilizando, ele possibilita o manuseio no computador. Essa é uma tecnologia assistiva. Segundo ele criou essa tecnologia assistiva por causa da sua deficiência. Ele tem uma doença rara e por isso, com o tempo, ele vai perder cada vez mais os movimentos motores do corpo. Pensando nisso, ele pensou, projetou e conseguiu construir esse objeto da tecnologia assistiva. Porém, essa tiara é um exemplo daqueles objetos tecnológicos, daquelas tecnologias assistivas que são inacessíveis a muitas pessoas. Por quê? Porque torna-se um objeto pouco produzido e, em consequência disso, o preço dele, o valor dele é muito alto. Então, muitas pessoas não têm acesso, não conseguem comprar esse objeto para estar utilizando. Nessa outra imagem, essa mulher, ela também fez uma adaptação que permitiu a ela escrever no computador. A adaptação que foi feita para ela foi uma adaptação para ela escrever com a língua. Então, essa mulher, ela escreveu um livro utilizando essa tecnologia assistiva. E a meta dela era escrever mais livros. Então, ela sempre teve essa vontade, mas ela não conseguia utilizar o computador sem o auxílio de uma tecnologia assistiva. E com isso foi pensado e criado essa tecnologia para ela, onde ela consegue escrever com a língua. Essa outra imagem é uma foto de uma faixinha. Essa faixinha ela foi feita por uma costureira e ela permite que a criança ela não derrube o lápis no chão. Então, essa faixa é colocada sobre o punho da criança e o lápis, para que ela consiga segurar e realizar as atividades. Nessa outra imagem, está ali então uma cadeira de rodas de uma criança pequena. A mesa, que é aquela mesa que pode ser articulada, que ela pode ser inclinada. E como vocês podem perceber, nas laterais dela, ela
foi feita uma adaptação, é tipo uma espuma que foi colocado para ficar em relevo. Para quê? Para que conforme a criança vai utilizar os lápis, o caderno, para que os materiais não caiam no chão, porque se esses materiais acabarem caindo no chão, a criança não vai conseguir juntar eles para utilizar novamente. Nessa outra imagem, esse é um mouse que ele é adaptado também para as crianças que não têm, né, a coordenação motora fina, que ela tem aquela rigidez muscular. Então, esse mouse ele é maior do que o mouse convencional que a gente utiliza e é mais acessível para essas crianças que têm essa deficiência física. Nessa outra imagem, o aluno está fazendo uso do computador e para isso, como ele não consegue fazer esse uso com as mãos, digitar no computador, ele está utilizando uma adaptação na cabeça. Essa adaptação está permitindo que ele consiga, ao realizar o movimento da cabeça, clicar onde ele deseja no teclado do computador. As adaptações para serem utilizadas no computador são várias, então, além dessa, tem outras também que são na parte superior da cabeça, alguns suportes também na boca, suportes no braço, nas mãos. Nessas duas imagens, o que dá para perceber? Que as pessoas estão utilizando uma pulseira no braço. Essa pulseira são chamadas as pulseiras de peso, para que a criança tenha uma melhor posição do braço e isso iniba alguns movimentos involuntários da criança, permitindo que ela consiga escrever, que ela consiga comer. A pulseira de peso também é uma tecnologia assistiva. Essa próxima imagem é uma carteira revestida com espuma para proteger os alunos com movimentos involuntários. Então, se essa carteira não tiver uma proteção, o aluno acaba se machucando por conta da madeira. Nessa outra imagem, um outro prato adaptado. Esse prato fixado na mesa, ele vai dar mais facilidade para a criança se alimentar sozinha. Essa outra imagem, um apontador adaptado também, como se vê na imagem. Aparentemente é uma criança com hemiparesia, então ela tem dificuldade em uma mão, a outra ela consegue segurar o lápis para apontar, então foi feita uma adaptação no apontador, foi feito o engrossamento do apontador para ela segurar com a mão que ela tenha deficiência física. Vamos falar um pouco agora sobre as tecnologias assistivas da comunicação alternativa, ou também chamadas de comunicação suplementar alternativa. A comunicação alternativa são materiais e adaptações e tecnologias assistivas que permitem ao aluno a comunicação. Primeiramente, é preciso fazer uma avaliação do aluno, verificar se ele não consegue, nem por meio de gestos ou por meio da Libras, de uma outra maneira se comunicar. Então, as adaptações da comunicação alternativa são para essas crianças que têm dificuldade de comunicação. Vamos ver agora algumas imagens de comunicações alternativas. A comunicação alternativa ela vai ser utilizada conforme a necessidade do aluno, conforme a forma de comunicação mais apropriada para ele. Existem várias formas de comunicação alternativa, entre elas a Libras, que é a língua brasileira de sinais utilizada pelas pessoas surdas, é uma forma de comunicação alternativa. Geralmente as comunicações alternativas, elas são imagens onde a pessoa com deficiência, ela aponta para as atividades, ela aponta para o que ela quer. Como vocês podem ver nessa imagem, para a comunicação alternativa pode ser utilizado tablets, computadores, onde conforme alguns aplicativos podem ser baixados para a criança ela estar se comunicando. Então,
Conforme ela vai clicando no que ela quer, alguns aplicativos, quando a criança clica, sai o som, outros saem escrito o que a criança quer. Por exemplo, nesse dali, ó, no quadrado amarelo, eu. Então, ele vai clicar eu. Lá no verde, querer, eu quero, eu gosto. Então, ali tem as opções do que ele quer expressar naquele momento. Nessa outra imagem, dá para ver, é um tablet, onde a criança mostra qual atividade ela quer realizar, se ela quer brincar de massinha, de esconde-esconde, de bola, de boneca. Então, essa comunicação alternativa permite que a criança diga o que ela está sentindo, o que ela quer brincar, o que ela quer fazer, o que ela quer falar para as outras pessoas. Outras formas de comunicações alternativas são a prancha frasal. Como podem ver, em vez do aluno falar, ele vai colocar as frases ali. A prancha frasal, ele é um material que já é ampliado para a criança. Ele é um local onde a criança vai lá e ela coloca as imagens e ela forma as frases, ela pode estar aprendendo sobre as letras também, escrevendo o que ela quer. Nessa outra imagem, as fichas também é uma maneira de comunicação alternativa, onde a criança pode pegar as fichas e demonstrar o que ela quer também. Também é um material confeccionado pelo professor ou em casa, no ambiente familiar. Pode ser utilizado pela família também. Nessa outra imagem, a pasta frasal. Nessa pasta também podem ser colado várias imagens, onde o aluno vai apontar e vai mostrar o que ele quer. Na comunicação alternativa são utilizadas fotos também para trabalhar sobre família, sobre objetos pessoais. Então, essas fotos são utilizadas para as crianças na prancha frasal ou na pasta de atividades. Brevemente, o que eu queria falar para vocês era isso. Então, existem várias tecnologias assistivas, vários modelos de comunicação alternativa também, que podem ser utilizados conforme for feita uma avaliação do aluno, uma avaliação pedagógica, uma avaliação psicológica da equipe da Secretaria de Educação. Então, vai variar muito de aluno para aluno, assim como a deficiência física também. Cada aluno vai ter uma característica diferente do outro. Então, é preciso que sejam feitos, confeccionados, materiais adaptados conforme a necessidade daquela criança naquele momento. Pode ser que no primeiro momento a criança utilize uma determinada adaptação e mais para frente, ao passar de um tempo, ela não precise mais e ela já esteja conseguindo realizar aquela ação sozinha. O que auxilia muito nesse processo também é a fisioterapia. Então, o processo de reabilitação física para as crianças com deficiência física auxilia muito na inclusão escolar. E essas adaptações também são indicadas pela fisioterapia, por terapeutas ocupacionais. Esse trabalho em conjunto é que vai fazer com que a criança ela se desenvolva, ela tenha mais oportunidades de aprendizagem, conforme os materiais forem sendo adaptados para ela. Obrigada pela atenção.